Comunidade Católica da Sagrada Família, Rua Araújo. Aqui é a Rua Araújo, uma parte alta de Santa Cruz. E aqui Comunidade Católica. Eu hoje estou aqui, vou passar pela rua, pela Estrada da Cruz das Almas, que é essa rua aqui. Estrada da Cruz das Almas. Vejam como eu falo sobre a questão da beleza. Mesmo no lugar simples, tem como se fazer aqui, é proibido jogar lixo. Os moradores aqui fizeram um plantio de árvore, a Colombi também colaborou. E aqui a Estrada Cruz das Almas tem esse nome porque existia aqui uma pequena capela, ainda tem a capela, nós vamos passar lá em frente daqui a pouco, em devoção às almas do purgatório. Os religiosos, os católicos principalmente, sabem que tem uma devoção, né, para as almas. Geralmente às segundas-feiras são celebradas missas e alguns católicos colocam, acendem velas, né? Então nós estamos aqui na Estrada Cruz das Almas. Segundo o historiador Benedito Freitas, esta Irmandade Cruz das Almas foi fundada ainda pelos escravos. Os povos escravizados da fazenda de Santa Cruz criaram uma comunidade, uma pequena igreja que eu vou focalizar. Ela está ali à esquerda, Paróquia Santa Bárbara. Está aqui, à esquerda, Paróquia Santa Bárbara, Saracali. Missas dominicais às 9 horas da manhã. Missas dominicais às 9 horas da manhã. Então vejam vocês, ali tem a paróquia Santa Bárbara, que é a igrejinha. Já estive nessa igrejinha, conversando com o padre. Só tem uma questão, aqui nós estamos falando de uma igreja que não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, e sim à Igreja Católica Brasileira. Houve aí uma dissidência numa determinada época e alguns padres resolveram criar uma outra igreja chamada Católica Brasileira, que não é reconhecida pelo Vaticano. Então aqui nós temos a capelinha, essa capela de Santa Bárbara. Eu conversei com o padre também é professor, ele ainda usa batina. Quem trafega Santa Cruz, às vezes é um padre andando batina, ele é dessa igreja aqui. Então veja lá, Paróquia Santa Bárbara. Nós passamos ali, está escrito Paróquia Católica, e aqui não, é católica, mas é a Católica Brasileira. E aqui a estrada da Cruz das Almas. Então, como eu estava falando, os povos escravizados na época da Fazenda Imperial, ainda no tempo dos jesuítas, criaram uma irmandade da Cruz das Almas. Então vejam aqui a paróquia, a igrejinha, tem missas a missa, o ritual da missa é semelhante à missa católica romana, com algumas adaptações, né? A frequência é muito reduzida. Conversei com o padre. Eles têm também um projeto, tem um ajudante aí que é haitiano e dá cursos de francês. Então aqui nós estamos na Estrada Cruz das Almas. Esta capela é devoção à Cruz das Almas. Então o Benedito Freitas se refere à criação dessa irmandade, dessa capela, para que os escravos se reunissem aqui e fizessem as suas orações. Então a Estrada Cruz das Almas, ela começa ali no Largo dos Cajueiros, que eu passei agora, que é um largo, tem esse nome dos Cajueiros. Eu até fiz uma sugestão uma ocasião, e vou repetir aqui, a prefeitura bem que poderia mandar plantar em um determinado local da praça cajus, pés de cajueiros, né? Porque cajueiros sem caju não chama de cajueiro, mas sem caju já houve uma época, acredito, que tivesse cajus, e não tem nenhum cajueiro lá. Então cajueiro, ela começa na Cajueiro e vai terminar lá embaixo na Estrada de Sepetiba. Então nós estamos aqui passando pela Estrada Cruz das Almas, onde tem a capelinha que eu mostrei para vocês, e também tem uma igreja católica. Vejam lá em cima naquela parte, né, dá para ver o cruzeiro lá. E aqui a Estrada Cruz das Almas, que vai sair em Sepetiba. Atualmente está bastante povoada,
Já houve uma época que não havia tanta movimentação, mas assim mesmo ainda tem alguns sítios. Ali na frente tem um sítio chamado Sítio Dois Irmãos, que deve servir para aluguel, para festas, não sei. Ela vai seguindo, tem uma parte que sobe, tem essa parte de descida. Então, uma das ruas mais antigas de Santa Cruz também, juntamente com a Senador Camará, com a Rua do Cruzeiro, a antiga Rua do Encanamento, que fiz a postagem hoje. A Estrada da Cruz das Almas é uma das ruas antigas. Só que hoje ela está muito povoada. Então nós estamos aqui seguindo em direção à Estrada de Sepetiba. Algumas vezes eu faço caminhada pela Estrada de Sepetiba, subo pela Santa Veridiana e saio no Largo do Arão. Às vezes eu faço o inverso, eu começo da Rua Arestor, passo pela Areia Branca, vou ao Largo do Arão e passo pela Santa Veridiana. Então aqui nós estamos pela Estrada Cruz das Almas. Cruz das Almas por causa da capela em devoção às almas. Uma capela que foi aberta pelos povos escravizados já no período jesuítico. Na época do Império, ela foi mantida. Hoje, a capelinha ainda existe. Mas, segundo o padre que me recebeu lá, o sacerdote, eu estive aí conversando com ele, era um domingo. Inicialmente eu estive aí durante a semana e me falaram, não, o padre só vem aqui aos domingos. E aí aproveitei numa caminhada que fazia o domingo, passei por lá, encontrei com ele já paramentado, ia celebrar uma missa, era antes das 9 horas. Tinha apenas 3 fiéis. Ele foi muito simpático, muito solícito. Falou sobre a questão da divergência. Ele é professor, dá aula na escola Professor Coqueiro. Dá aula para alunos do primeiro segmento, de 1º ao 6º ano. Perguntei se ele sofria algum tipo de preconceito, constrangimento por parte dos alunos, porque ele ainda usa batina, né? E a verdade é que usou uma batina, já se torna alguém diferente, alguma coisa diferente. E ele disse que não, pelos alunos não, muito pelo contrário. Ele falou que sente algum preconceito às vezes por certos colegas. Mas ele dá aula para alunos do 1º ao 5º ano. Vejam que nós estamos passando aqui no cantinho, porque é uma estrada muito movimentada, tendo em vista que é um acesso que se tem para a Estrada de Sepetiba e também para Guaratiba. Quer dizer, é uma opção, porque ao outro lado tem a Rua Fernanda. Vai sair lá na Estrada de Sepetiba também. Hoje, lá no final da Rua Fernanda, estão construindo o terminal do BRT. Vejam aqui, é um dos sítios. Ainda temos sítios. Esse aqui é o Sítio Dois Irmãos. Então, mostrei para vocês, é o Sítio Dois Irmãos, na Estrada Cruz das Almas. Estrada Cruz das Almas, que vai terminar em Sepetiba. Então, eu vou encerrando por aqui na postagem sobre a Estrada Cruz das Almas, onde tem a capela de Cruz das Almas, que hoje, atualmente, é uma capela, que é o portão, Sítio Dois Irmãos, da Estrada Cruz das Almas, bem arborizado. É um sítio grande, bastante grande, vejam só. Bem arborizado. Então hoje eu estou terminando essa postagem na Estrada Cruz das Almas. E se você tiver gostado, não deixe de compartilhar e de fazer seus comentários. Encerrando aqui, hoje na Estrada Cruz das Almas. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.